stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, tudo bem com você? Obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. As nossas quartas-feiras, elas nunca foram iguais depois que apareceu o nosso Quarta Convida, não é verdade? É um momento que a gente tem para bater um papo, para conversar. E essa última gravação que nós estamos fazendo em um formato mais adaptado, visto que em breve nós vamos apresentar para você um novo formato do Quarta Convida. E esse mês também teremos um ConvidaCast muito bacana, uma pessoa convidada aí que tem bastante histórias para repartir conosco. Mas o tema do nosso Quarta Convida de hoje é valorize a sua história. Valorize a sua história. O que nós estamos aproveitando esse tema? Estamos aproveitando esse tema porque vivemos o mês de setembro e no nosso mês de setembro nós temos o aniversário da IBRAVE, da Igreja Batista Renovada Água da Vida. São 31 anos nesse mês de setembro de 2023 como igreja organizada. Temos uma pequena pré-história, antes da história oficial da igreja, como uma congregação, como um grupo que se reuniu e depois então tomou o formato de igreja, assumiu o nome Água da Vida e daí então nasceu esse ministério que, pela graça do Senhor Jesus, completa 31 anos nesse ano de 2023 de organização. Então, muitas são as histórias, não é? Muitas são as histórias. A primeira questão que alguém pode colocar, a igreja, como está a igreja? A igreja está com muitos membros, muitas pessoas participando, porque hoje a medida que nós temos de valorização para as coisas, o sucesso está no ter, no possuir, né? Então as igrejas são medidas pela quantidade de pessoas que frequentam, pela quantidade de pessoas que são participantes ativamente desses trabalhos. Mas é interessante, quando nós pegamos esse prisma, nós podemos então dizer que Jesus foi um fracassado. Porque em 3 anos e pouco de ministério, e com um pré-ministério de pelo menos uns 15 anos, ele conseguiu formar 12 seguidores, e desses 12, alguns que seguiam por tabela os 12. Então podemos dizer, Jesus foi um fracassado. Se tomarmos ainda em conta que quase 10% desses 12, não é? 8% aproximadamente, o traiu, o entregou, pior ainda. Se tomarmos por base que na hora crucial da vida de Jesus, na crucificação, naquele momento de dor, da entrega, todos debandaram, todos desapareceram, então podemos julgar que o ministério do Cristo é um ministério fracassado. Mas não é por aí que nós julgamos. Quando entramos no livro de Atos, tínhamos 120 perseverantes em oração. Então alguém pode falar, poxa, mas ele morreu depois de 50, 60 dias, 40 dias, ter lá 120, e nesses 120 provavelmente alguns estavam ali por estavam ali sem rumo, né? Como sempre nós temos no meio das pessoas. Então não se conta às vezes pelo fracasso, se conta pela história. E a história é uma igreja que continua em pé com uma característica fundamental: nunca abandonamos a ortodoxia bíblica, nunca, jamais. Nunca se pregou na água da vida, é uma palavra diferente do que está na Escritura Sagrada. Eu acho que essa é a maior marca. Alguém pode falar, costume, alguma coisa, lógico, os tempos mudam, costumes mudam, não é verdade? Então você se adapta a várias coisas,
né? Hoje nós, por exemplo, temos lá os cânticos, eles são estampados lá na frente pela mídia, a mídia visual. As passagens bíblicas, quando alguém está pregando, ela cita a passagem, imediatamente ela é também colocada lá num visual. Então alguém pode falar, eu sou do tempo tradicional que gosta de levar a Bíblia para a igreja. Eu também sou do tempo tradicional que gosta de levar a Bíblia para a igreja, a Bíblia que eu digo escrita, né, como essas que tem atrás de mim aí, literatura escrita, eu também gosto, mas o lugar de estudar a Bíblia é dentro de casa, na igreja, principalmente no horário de culto, você não estuda a Bíblia. Alguém fala, mas eu quero conferir o texto está lá. Às vezes em 2, 3 versões, né? Mas as pessoas, elas apontam, tá vendo a igreja? Não, a igreja não é mais a mesma. Por quê? Porque mudou a cor do tapete que cobria a parede, porque mudou a cor da cortina, a cortina agora é mais escura, porque a igreja, também o ambiente da igreja é um ambiente mais sóbrio, mais bucólico. Então são costumes da época, daqui quem sabe 10 anos, as coisas serão outras, né? Eu lembro quando a coreografia, a dança chegou às igrejas, inserida no culto, na liturgia, quanta crítica, o mundo entrando na igreja e tal. Assim que foi quando eu era garoto, que chegou também a guitarra elétrica, se chamava violão elétrico, é do mundo, é do rock e tal. São bobagens, né? São costumes que vão passando. Hoje, poucas pessoas vão lá até a frente depositar o seu dinheiro como forma de dízimo. Alguém pode falar, mas é oferta tal. Qual a diferença da pessoa fazer um Pix, fazer um depósito, um QR Code, uma transferência bancária, sem ficar andando com dinheiro num tempo tão perigoso como nós vivemos? Qual a diferença? Se quiser, pega o comprovante, põe dentro do envelope e leva lá. Se não, o próprio banco identifica o depósito, tudo, e vai para a contabilidade da igreja. Então isso não é mexer na doutrina. São costumes que mudam, épocas que mudam, na verdade. Eu, quando eu era garoto, novo ainda, pastor jovem, eu gostava muito de usar gravata, mas eu não gostava de camisa, nunca gostei de camisa de manga comprida. Eu tinha muito problema com transpiração. Então eu usava camisa curta e gravata. Muita gente criticava, né? Porque tinha alguns pastores norte-americanos que usavam esse tipo de roupa. Então, tá vendo aí, tal, imita, tal. São bobagens. Hoje eu tenho horror a gravata e a camisa. É difícil você me ver de gravata, terno, às vezes um blazer, eu uso, mas é um costume. Eu sou a mesma pessoa, mais velho, mais enrugado, sem cabelo, né? Mais barrigudo, mas sou a mesma pessoa. E em termos de ortodoxia, mais firme ainda do que há anos passados, porque o tempo hoje se cobra muito mais a ortodoxia. Então, nós temos uma história e nós valorizamos a nossa história. Às vezes você entra na igreja e fala, nossa, isso aqui, né? Essa igreja aqui, o pessoal tem dinheiro. E não sabem a nossa história, a nossa origem, de onde nós viemos, de uma garagem pequena, uma garagem talvez que tinha 5 metros, 5 metros e meio por 2,5 de largura. Nós viemos daquela garagem, tímida, humilde, mas nós viemos dali. Então nós temos uma história, nós tivemos um começo. Às vezes você olha alguém andando com um carrão, tudo, você fala, olha, filhinho do papai, né? Filhinho da mamãe, não sei o que lá. E às vezes você não sabe quanto aquela pessoa penou para chegar até aquele lugar. Eu lembro a história de um irmão que ele falou que quando ele estudava a faculdade, ele fazia direito, fazia concursos para tentar conseguir um cargo melhor. Ele falava, pastor, às vezes à noite, ele andava aqui na região norte, baixava o banco do carro dele, um hatch, e enchia de papelão, para no final de semana vender um monte de papelão lá no Ferro Velho. Então ele fala, muita coisa eu conquistei através daquelas noites, catando papelão, para complementar a renda, para poder pagar a faculdade. Hoje ele tem uma posição boa, ele fez concurso, cresceu dentro dos órgãos públicos, e tem uma posição boa, tem uma boa retirada, né? Mas os começos, a história. Então nunca desvalorize a sua história, você sabe de onde você veio, né? Nós, Igreja Água da Vida, sabemos de onde viemos. Hoje olhamos para as nossas filhas, as igrejas que saíram de nós, os ministérios que nós pudemos ajudar, os pastores que nós pudemos formar, consagrados, né? Pastores que saíram do nosso meio, hoje são pastores em igrejas Água da Vida, outras igrejas, lideranças que nós formamos, que estão trabalhando em outros ministérios, em outras denominações. Enfim, nós temos uma história e valorizamos a nossa história. Temos conquistas materiais,
graças ao Senhor Jesus, temos muitas conquistas materiais, prédios próprios, né, das nossas igrejas, então isso são conquistas materiais. Na época da pandemia, é uma igreja que conseguiu passar pela pandemia sem qualquer tipo de aperto, porque se preparou para momentos como esse e continua se preparando para momentos como esse, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então tudo isso vai formando a história. Tivemos situações maravilhosas, tivemos experiências sobrenaturais dentro da nossa igreja, desde o comecinho. Uma das experiências que eu sempre cito quando eu conto é quando nós estávamos num salão no subsolo, né, da Avenida Guapira, não era nem no térreo nem no primeiro andar, era subsolo. E eu lembro que houve uma chuva lá e eu não sabia que a água descia, o encanamento descia pela casa de um vizinho, e ele entupiu aquele encanamento, parece que brigou lá com o pessoal do primeiro andar, eu não me lembro. Eu sei que foi uma loucura, eu ficava o dia inteiro na igreja porque eu morava longe, então eu vinha de manhã para a escola bíblica e dormia no banco, às vezes nem dormia, fazer uma visita, e eu saí desesperado naquela tarde, procurando um ferro de construção para tentar desentupir. Quando eu vi que eu não conseguia, eu chamei uma empresa de desentupimento, foi quando então nós descobrimos que o vizinho tinha feito um serviço lá, entupiu o encanamento, aí quando a máquina passou, acabou até arrebentando o encanamento, eu desci, conversei com ele, falei que durante a semana traria um pedreiro e faríamos uma obra melhor. Mas eu lembro que o dinheiro que a gente tinha em caixa, um dinheirinho contadinho que a gente tinha em caixa, a gente tinha mudado para esse lugar há pouco tempo, começado a Água da Vida há pouco tempo, e no culto da noite, cansado, tal, né, me lavei lá na pia da igreja, à noite, antes da mensagem, antes do culto, uma irmã me procurou e falou: pastor, os meus filhos, você sabe que eles conhecem o evangelho, tudo, só que eles não são aqui da igreja, mas um deles me procurou e falou que queria fazer uma oferta para a igreja, eu queria saber se o pastor aceita. Falou: poxa, nós chega em boa hora, né, porque nós gastamos, tal. Quando eu peguei o cheque, naquela época eu usava muito cheque, era o valor que eu tinha gasto com o desentupimento. Eu falei: louvado seja Jesus, né, é Jeová Jiré, é aquele que providencia. Então essa é uma experiência que eu nunca vou esquecer, né? Fora outras experiências materiais que nós temos, quando nós mudamos para o terreno que nós estamos hoje, jamais a gente poderia imaginar que iria construir um prédio tão bonito, tão aconchegante, com tantos recursos, tantos equipamentos. E de uma hora para outra nós vimos o prédio sendo erguido, os trabalhos da igreja não pararam, nunca fizemos campanha pedindo: irmão, dá o que você não tem e tal, nunca. Esse orgulhozinho particular a gente tem, né? Sempre foram ali as ofertas, o compromisso de cada irmão, sempre uma igreja humilde, nunca nós tivemos lá empresários tal que investiam dinheiro, nunca. Uma igreja humilde, mas Deus nos deu a condição, a capacidade para construirmos aquele imóvel, os irmãos da igreja com inteligência, com sabedoria, e nós estamos hoje lá bem instalados, as nossas filhas, algumas têm prédio próprio. Então, são conquistas que valorizam a nossa história, né? Situações que nós tivemos com missões, participação da igreja em muitos anos no campo missionário, dentro do Brasil, fora do Brasil. Hoje nossos olhos estão voltados muito para a missão urbana, para o trabalho local. Temos aí um instituto de assistência social em andamento, estamos ainda estruturando os trabalhos para que a gente possa fazer as coisas direitinho. Então, são pedrinhas, né, tijolinhos que vão construir um edifício que se chama a história da Ibrave, que se chama a história de uma igreja. Então, nunca desvalorize a sua história. Você tem uma origem, e eu tenho uma origem. Os meus avós vieram da Itália, vieram aqui para trabalhar, jovenzinhos ainda, vieram no mesmo carvoeiro, né, no mesmo navio a vapor, no mesmo vapor. Não se conheceram no navio, mas se conheceram aqui na roça, aqui no campo, onde casaram, onde geraram meu pai e outros mais filhos, tios e tias que a gente teve pela vida. Então, há uma origem, eu tenho uma origem, né, de imigrantes, um povo sofrido, povo que trabalhou, povo que, para conquistar as coisas, olha, é suor do rosto, nada caiu de mão beijada no colo deles. Então você também tem a sua história, valorize a sua história, não é verdade? Às vezes você tem um apartamento particular, ou está pagando a prestação do seu apartamentinho, ou está aí numa casa alugada, mas uma casinha humilde, mas bem instalada, ou tem lá a sua casa própria, tem o seu automóvel, você sabe.
Você sabe o que custou chegar até aí. Você sabe como é que é a sua história, não é verdade? Você sabe o peso de cada ano de idade que você tem. Você sabe o quanto você trabalhou. Valorize a sua história. Nós estamos aqui valorizando a história de uma igreja que não começou da minha vontade, certamente, né? Os primórdios desse trabalho, eu tenho certeza que foram plantados por homens de Deus que tinham a intenção de ter um trabalho batista nacional aqui na região norte, mais ali na região de Jardim São Paulo, Tucuruvi, e hoje nós estamos aqui num bairro vizinho, no bairro do Jardim Tremembé, né, subdistrito Tremembé, a Bortolândia, o bairro onde a igreja está. É uma igreja que também tem o seu conhecimento no bairro, o seu reconhecimento no bairro. Estamos há muito tempo ali fazendo a missão. Nunca nos envolvemos em escândalos, nunca nos envolvemos em brigas com vizinhos, graças a Deus. Se você sair perguntando ali, mesmo que não frequentem, mesmo que não confessem a pessoa do Cristo como Senhor, único e Salvador suficiente, mas eles certamente darão um bom testemunho a respeito da igreja. E isso para nós é sim história, isso para nós é sim reputação, isso para nós vale muito. Né? Hoje, inclusive, os nossos horários de culto são muito regrados, nós procuramos, mesmo quando nós temos alguma festa, alguma coisa, procuramos ter os nossos horários regrados, para que de forma nenhuma a gente esteja interferindo na intimidade, no descanso, na vida particular de cada vizinho. O que nós queremos é sermos bênção e não pedra de tropeço. Então valorize a sua história. Você sabe quanto custou cada segundo de vida, você sabe quanto custou cada minuto da sua vida, você sabe quanto custou cada hora da sua vida. Nós, Igreja Batista Renovada Água da Vida, nós valorizamos, porque nós sabemos como custou muito nós chegarmos até esses 31 anos de igreja organizada. Muitas conquistas, muitas lutas, lágrimas de todo tipo, lágrimas de alegria, muitas vezes, lágrimas de tristeza, de decepções, muitas vezes, mas o mais importante, o Evangelho jamais deixou de fazer parte da nossa cultura, da nossa doutrina básica, o Evangelho ortodoxo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje temos muitos trabalhos nas mídias sociais, temos esse Quarta Convida, temos cursos gravados, temos trabalho para crianças gravados lá no YouTube, no canal YouTube da Ibrave, você pode visitar. Temos textos publicados, temos lá o nosso site, ibrave.org, você pode entrar, clica lá, Igreja Batista Renovada Água da Vida, e vai abrir a página também. Estamos no Instagram, estamos no Telegram, estamos no Facebook, em todos os lugares. A Ibrave tem entrado com estudos, com pregações, com mensagens, com encenações, sempre levando a semente da palavra do Senhor Jesus. Temos hoje o Evangelho do dia. Toda manhã você acorda e pode clicar lá, 5, 4, 6 minutos, depende de uma leitura do Evangelho, onde você é confrontado com aquela passagem do Cristo, aquela revelação do Cristo, com pessoas que fizeram parte da sua trajetória, da sua caminhada. Temos a leitura compartilhada, uma coisa muito gostosa, onde um livro é retirado, um livro do pastor Enéas, que é o nosso pai na fé, e aí você vai entendendo em cada passagem do livro. Tivemos há pouco tempo aí um livro sobre o batismo no Espírito Santo, muito gostoso, né? Então, são trabalhos de uma nova época, de um novo tempo, que alcançam muito mais pessoas do que uma igreja local plantada ali no bairro. Nosso projeto é ali, evangelizarmos ali, falarmos do Cristo ali, mas temos possibilidades diversas, como todas essas que nós estamos falando. E o nosso propósito é que a nossa história seja conhecida também das pessoas que nos acompanham através da mídia social. Futuro pertence ao Senhor Jesus. Pertenceu quando nós começamos, pertenceu durante a jornada e sempre pertencerá ao Senhor Jesus Cristo. Eu, com a graça de Jesus, deverei chegar aí, agora no mês de outubro, a 33 anos de consagração ministerial. Não era nem a Igreja Batista Renovada Água da Vida que existia, mas era uma congregação do Jardim São Paulo que me reconheceu, me consagrou como pastor, e depois eu me filiei à ordem, sou um pastor ordenado, faço parte da ordem,
dos ministros batistas nacionais, da Ormiban, setor São Paulo. A igreja faz parte da Convenção Batista Nacional, setor São Paulo, uma igreja convencional, uma igreja envolvida nos diversos trabalhos. Então, isso é um pouquinho da nossa história. E nós valorizamos cada segundo da nossa história, porque foi muita luta, tem sido muita luta, mas tudo que nós fazemos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje é uma igreja bonita, é uma igreja viva, você frequenta um culto, você percebe que há uma espontaneidade, as pessoas louvam com espontaneidade. Quem quer ficar sentado, fica. Quem quer ficar em pé, fica. Quem quer pular, pula. Quem quer erguer as mãos, ergue. Quem quer aplaudir a presença do Senhor Jesus, aplaude. Ou seja, nós estamos na liberdade do Espírito Santo para louvarmos e glorificarmos o único que merece toda a honra e toda a glória, que é o Salvador, o único Senhor perfeito, Jesus Cristo. Por falar em perfeição, nós não somos uma igreja perfeita. Graças a Jesus, né? Porque muita gente se julga perfeito. Ministério perfeito, testemunho perfeito, e aí já mora uma grande falha de caráter de perfeição. Perfeito é só Jesus. Então somos imperfeitos, falhamos, com certeza falharemos em muitas coisas, mas o nosso alvo, o nosso olhar será sempre para o Senhor Jesus Cristo. Valorizamos a nossa história, valorizamos cada tijolinho colocado naquela igreja, valorizamos cada componente novo que nós compramos ali para melhorar o som, para melhorar a imagem, para melhorar a acústica, para melhorar o conforto dos irmãos. Valorizamos tudo, porque sabemos que tudo custou suor, esforço de cada um de vocês que contribui com essa obra, cada colaborador, cada ofertante, cada membro da igreja, cada frequentador da igreja, enfim. Temos uma história longa já, são 31 anos de igreja organizada, né? E se somarmos o tempo da pré-organização, beiramos aí 33 anos de existência, de trabalho. Hoje temos aí filhas, temos aí netas, e isso nos agrada bastante, porque é sinal de que a igreja também tem crescido além da sua tenda principal. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós só temos a agradecer a Jesus por estarmos comemorando mais um aninho, acrescentando mais um aninho que essa igreja tem caminhado. Uma igreja que passou aí por problemas difíceis, passou aí por esse tempo de pandemia, essas bobagens todas que foram feitas, igrejas sendo fechadas, templos sendo fechados, um ensaio muito bem feito aí pelo diabo para preparar e amedrontar o povo, o chamado povo evangélico, né? Porque nem todo evangélico é salvo, infelizmente. Jesus sabe quem são os dele, Jesus conhece as suas ovelhas, e as ovelhas também conhecem o Senhor Jesus, a voz do Senhor Jesus é identificada pelas ovelhas. Mas enfim, chegamos até aqui e temos a dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor foi conosco. Emanuel, o Senhor Deus está conosco. O Senhor Deus é presente nas nossas vidas. Jeová Jireh, Ele é o nosso provedor. Em tudo, o Senhor Jesus tem sido o provedor desse trabalho, dessa obra, e que seja assim, por mais anos que vierem, por mais tempos que vierem, com Ele, o Jesus no comando, Jesus à frente, e nós aqui, como seres humanos, prontos a entender, compreendendo e aplicando a missão, o que é mais importante. Nós valorizamos, sim, a nossa história. Eu valorizo a minha história particular. Valorize a sua história particular. Valorize a história da sua igreja. Vista a camisa da sua igreja. Lute pela sua igreja. Tenha orgulho de ser membro, de participar num trabalho chamado Igreja Batista Renovada Água da Vida. Tenha orgulho disso e saiba que essa igreja, ela mantém firme os seus padrões bíblicos e sempre levando a semente do Evangelho. Que seja assim por muitos anos, todos aqueles que o Senhor tiver para nós. Quarta convida, volta na próxima quarta para juntos termos esse momento de celebrarmos vida, de celebrarmos alegria, como estamos fazendo agora. Eu te aguardo lá. Um grande abraço. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life. Spring
say that you're my God, you're all together lovely, all together